Matemática é legal. Matemática é legal. Então, turma, vamos dar início à nossa matéria matrizes, né? E daqui a pouco eu passo alguns exemplos complementares para que vocês possam resolver os primeiros exercícios. Tá? Matrizes, como vocês veem aí na tela, né, é como se representa um conjunto de valores na forma de linhas e colunas. Nesse caso, temos aqui uma matriz com 6 linhas e 8 colunas. Nesse caso, é uma matriz 6 por 8. Tá? Sempre nessa ordem, linha e coluna. Então, imagine que tem um objeto aqui atrás dessa matriz e eu quero saber qual é esse objeto. Então, para isso, eu vou ter que descobrir esse objeto para determinar qual ele é, qual objeto ele é. Então, vou começar aqui por um ponto qualquer, aqui, o C5. Venho aqui na placa C5 e vou retirar. Não dá para perceber nada ainda. Então, vou aqui embaixo no D5 e retirar. Ainda está difícil de definir. Mais para baixo, E5, retirei. Dá para ver mais um ponto aqui. Não sei, eu já sei mais ou menos o que pode ser. Vou tirar aqui o F6, retirar. O E6, retirar. O E7, retirei. O D6, retirei. Já dá para ter uma ideia que é, né? Para mim aqui é um chapéu. Então, vou escrever aqui, chapéu, e avaliar. Acertei, vejam a figura do chapéu. Então, aqui a brincadeira foi só para a gente entender como a gente identifica um elemento numa matriz, né? Pelo suas coordenadas de linha aí e coluna. Então, no jogo da adivinhação, a gente retirou as placas numeradas de acordo com a linha e a coluna a qual pertenciam, né? Como aqui, eu tenho vários, né, elementos escondidos. Se ao invés de objetos tivessem números, né, você obteria o poderoso artifício da matemática, que é a matriz. Então, matriz também é usada para organizar dados, para ficar mais simples da gente entender, ou pelo menos mais simples da gente representar. Então, entender as definições de matrizes, aprender como representar uma matriz, conhecer as matrizes especiais e suas características, entender os conceitos de igualdade de matriz. Talvez essa igualdade a gente vê um pouquinho mais para frente, tá? Primeiro é só a introdução. Então, considerando dois números m e n naturais, não nulos, chama-se matriz M por N, indica-se MXN. Toda a tabela M formada por números reais distribuídos em M linhas e N colunas. Então, sempre uma maneira de representar a ordem de uma matriz vai ser M por N, né? M linhas e N colunas. Exemplo aqui, por exemplo, ó, temos uma matriz com 3 linhas e 2 colunas. Então, chama matriz 3 por 2. Aqui essa matriz só tem 3 linhas, mas apenas uma coluna, então é 3 por 1. Essa matriz tem 2 linhas e 3 colunas, então ela é matriz 2 por 3. Cada elemento da matriz é indicado pela letra A, seguido do índice I, que representa a linha, e índice J, que representa a coluna do elemento. As linhas são enumeradas de cima para baixo, de 1 até M, e as colunas da esquerda para a direita, de 1 até N. Essa matriz M por N, ó, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3, até linha 1, coluna N. E assim segue, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, e assim por diante até o último elemento da matriz, que genericamente é o AMN, linha M, coluna N. Por exemplo, aqui temos alguns elementos e a indicação de onde ele fica. E aqui onde a gente pode representá-lo. Então, A3 por 2 quer dizer linha 3, coluna 2. Então, esse elemento aqui é a linha 3, coluna 2. O 24 é da linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 1. O 1 por 1 é linha 1, coluna 1. Primeira linha, primeira coluna. Aqui, 3 por 1, linha 3, coluna 1. Linha 2, coluna 2, é o 6, né? E o 8, linha 1, coluna 2. Veja aqui, não tem como errar, né? É muito simples representar cada elemento de uma matriz. Como construir uma matriz? Às vezes tem uma lei de formação. Por exemplo,
A matriz A é uma matriz AIJ 3x3, significa que ela tem 3 linhas e 3 colunas. E cada elemento é dado pelo índice I mais 2. Então, por exemplo, eu preciso dos elementos. Então, o elemento da linha 1, coluna 1, o I é 1. Então, aqui como a lei de formação é I mais 2, aqui vai ficar 1 mais 2, que é 3. O elemento da linha 1, coluna 2, ainda assim, o índice I é 1. Então, de novo, é 1 mais 2, que é 3. E assim segue para toda a linha 1. Daí, na linha 2, o I vale 2. Então, vai ficar 2 mais 2 para todos os elementos. E aqui, na linha 3, o I vale 3 para os 3, né? Dando o mesmo resultado. Essa matriz é 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5. Lembrando que isso aqui muda completamente, dependendo da lei de formação. Aqui, por exemplo, só depende de I. Então, vamos ter situações que dependem de I de J, ou só de J, e às vezes de nenhum dos dois. Exemplo aqui, então, uma matriz formada pela lei de formação I mais J, quer dizer, índice I mais índice J. Já temos dois números aqui já determinados. Aqui é 2, por quê? É linha 1, coluna 1, 1 mais 1 dá 2. Aqui é linha 3, coluna 3, então 3 mais 3 é 6. Esse próximo elemento aqui do lado do 2 é linha 1, coluna 2, 1 mais 2 é 3. Depois, linha 1, coluna 4, coluna 3, que dá 4. Linha 1, coluna 4, que dá 5. Aqui, linha 2, coluna 1, que dá 3. Linha 2, coluna 2, 4. Linha 2, coluna 3, 5. Linha 2, coluna 4, 6. Esse elemento aqui é linha 3, coluna 1, que dá 4. Linha 3, coluna 2, dá 5. E o último aqui, linha 3, coluna 4, que dá 7. Avaliando, está certíssimo. Observe que cada elemento da matriz é igual à soma dos seus índices. I mais... E aí, galera, beleza? Vamos começar com alguns exemplos a mais aqui de matrizes para que a gente possa dar sequência aos exercícios, ok? Para começar, então, vamos falar um pouquinho sobre as matrizes que a gente já viu, né, na primeira parte do vídeo. Agora a continuação. Dada a matriz a seguir, determina o elemento da posição A, A23, B, A21, C, A42, D, A14. Lembrando, cada termo de uma matriz, né, cada elemento que pertence a ela, sempre é representado por A, seguido dos índices de linha e coluna. Chamamos de I e J. I é a linha, J é a coluna. Sempre nessa ordem. Então, quando eu peço o termo A23, quer dizer que é o elemento da linha 2, coluna 3. Linha 2, coluna 3, temos o elemento A. Da mesma forma, A21, quer dizer, linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 1, o número é 1. E o elemento da linha 4, coluna 2, nesse caso é π. E o elemento da linha 1, coluna 4, veja que não existe coluna 4 aqui. Então, nesse caso, o elemento não existe nessa matriz. Em outra pode ser que exista, ok? Segundo exemplo, uma matriz AIJ de ordem 2 por 3 é definida por AIJ igual I mais 2J. Qual é essa matriz? Então, aqui temos uma lei de formação para essa matriz, onde o número da linha, cada elemento é o número da linha, mais 2 vezes o número da coluna. Então, primeiro, se ela é de ordem 2 por 3, quer dizer que tem 2 linhas e 3 colunas. Então, desenho aqui uma matriz com 2 linhas e 3 colunas. Os elementos da linha 1 têm índice de linha 1. Os elementos da linha 2 têm índice de linha 2. Daí vem o índice da coluna. Coluna 1, coloco o índice 1 para a primeira coluna, índice 2 para a segunda coluna, índice 3 para a terceira coluna. Agora é só usar esses índices da fórmula. Para achar que o primeiro, A11, ou A1, né? Eu faço 1 mais 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2, mais 1 é 3. Então, já sei que o primeiro elemento aqui é o 3. O segundo, vou usar os termos 1 e 2. Então, A, linha 1, coluna 2. Vai ser linha 1 mais 2 vezes a coluna que é 2. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Segundo elemento da primeira linha. A1, 3. Então vai ser linha 1 mais 2 vezes 3.
Lembrando que tem que tomar cuidado, cada situação é uma situação. Eu tenho que sempre seguir a lei de formação. Então aqui 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Vamos para a segunda linha agora. Linha 2, coluna 1. São esses itens que eu vou usar aqui na fórmula. Então vai ficar 2 mais 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. Agora linha 2, coluna 2. Fica 2, que é o número da linha, mais 2 vezes a coluna, que também é 2. Daí 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. E, por fim, linha 2, coluna 3, vai ficar 2 mais 2 vezes 3. Linha 2, coluna 3. 2 vezes 3, 6, mais 2, dá 8. Então temos aqui a matriz resultante desse exercício. Beleza? Pega o exercício então aí no link e boa diversão. Até a próxima.